Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico, do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há 6 meses, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. Hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos, diretamente aqui da entrada da Faculdade Senac, em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente os eventos Jornada Acadêmica e também o Missão Digital. São 3 dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas e também desafios. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no Falando Nisso e no Mercadológico os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo nesse evento. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube, tá certo? E neste bate-papo de agora, eu recebo aqui no nosso estúdio o Gustavo Vachek, ele que acabou de ministrar uma oficina, né, Gustavo, aqui na Jornada Acadêmica, sobre preciso construir um site. Por onde começar? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço o convite, muito obrigado e vai ser ótimo, bora lá. Coisa boa, você é um convidado, né? Não é professor aqui da nossa faculdade, é um convidado de fora para ministrar essa oficina. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, na verdade não sou professor, eu vim porque o Nicolas, que é o coordenador aqui do curso de design, eu fui estudante dele, então a gente conversou e ele achou que poderia ser legal eu vir, né? Mas não, hoje eu trabalho no mercado mesmo, né? Não trabalho como professor. Hoje eu trabalho numa empresa de aplicativos, então eu trabalho lá muito imerso na tecnologia. Mas não sou professor. Por enquanto, quem sabe no futuro. Quem sabe? Fica aí, hein, Nicolás? O convite, hein? A deixa pro convite, né? Olha aí, olha aí. É isso aí. E, Gustavo, conta pra gente. Você estava ministrando essa oficina agora e eu queria entender, antes da gente entender por onde começar um site, por que ter um site hoje em dia? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, né? Por que ter um site hoje em dia? Acho que é muito pela velocidade das coisas, né? Acho que hoje está tudo muito rápido, então é muito importante por conta disso, né? Eu estava até conversando lá mesmo na oficina, falando pro pessoal sobre o quanto a gente que usa a internet, o tanto que nós somos, assim, usuários muito rígidos, né? A gente espera sempre ter um serviço excelente, muito diferente do que a gente esperava no ambiente físico, assim. Então, no ambiente físico, quando eu ia comprar uma mesa, por exemplo, eu já sabia, assim, que eu ia demorar muito tempo, que eu ia ter que olhar várias mesas, ia ter que medir o lugar, ia ter que fazer várias coisas e tal. Só que um site não, né? Um site hoje, a pessoa se não gostou, ela simplesmente clica no X, fecha e vai embora, parte para outra. Então, acho que a grande importância hoje é realmente pela velocidade das coisas e porque tá tudo interligado, né? Acho que a pandemia também acabou acelerando muito esse processo. Então, desde antes da pandemia, a gente já tinha um crescimento muito grande da área, mas aí veio a pandemia e várias empresas tiveram que se acelerar. Várias empresas tiveram que ir para o digital, empresas que eram físicas foram para o digital, então esse processo foi muito acelerado. Então, é muito por conta disso, né? A necessidade, a importância de hoje a gente ter um site é porque hoje está todo mundo imerso no digital e as pessoas hoje não têm mais tanta paciência quanto tem antes para ir numa loja, olhar uma coisa ou outra, ou então ir numa empresa para conversar. Hoje é tudo muito, muito celular, muito computador, muito aplicativo e tudo mais. Então, não tem como a empresa ficar parada, né? E às vezes alguém que tem uma empresa, talvez um micro, pequeno, médio negócio, pode pensar: ah, mas isso não é para mim, isso não é para o meu negócio não é grande, ou o meu negócio ainda não chegou lá onde eu gostaria. Ter um site é para qualquer tamanho de empresa, é para qualquer tipo de empresa. O que você tem a dizer para nós sobre isso? A princípio é para qualquer tamanho, mas a gente tem que entender que um site, ele também é tempo. Então, para eu construir, eu tenho que despender tempo, esforço, dinheiro e tudo mais.
Então, assim, nem sempre a empresa vai estar no momento para ela investir nisso. Às vezes ela vai ter que investir em outras coisas. Às vezes faz muito mais sentido investir ali no Instagram, conseguir construir um perfil legal que vai atrair as pessoas, do que necessariamente num site. Então, eu não acredito que tem tamanho de empresa ideal para isso. Mas existe momento de empresa. E às vezes uma empresa ela pode ser de médio porte, que tem um site, mas para ela não faz sentido investir tempo nele. E quer investir em outras coisas. Então, esse caso específico, acho. Não tem como a gente cravar em pedra. A gente tem que analisar contexto por contexto. E acho que isso é que é tão importante e vai muito da ética do profissional também, né? O profissional ele pode trabalhar com site, mas ele tem que analisar aquela empresa e dar o veredito para ela. Falar, ó, na minha visão, o contexto de vocês é muito mais outro. Então, não acredito que tem tamanho, mas acho que sim, tem tempo, tem momento, tem contexto. E se a gente pudesse trazer de uma forma geral, assim, que momento a empresa pode dar aquele start e pensar, nossa, eu acho que agora realmente eu preciso de um site. Teria esse momento, essa virada de chave? Acho que está muito ligado à estratégia do negócio, né? Acho que no momento que a estratégia do negócio está com foco de crescimento muito rápido e crescimento grande, acelerado, eu acredito que é uma das possibilidades que a gente pode olhar, e é uma grande possibilidade, né? Então, assim, às vezes a empresa ela quer ficar ali num nicho muito específico, e aí ela quer acabar trabalhando ali com o boca a boca, com indicação, e aí em algum momento ela quer crescer isso, ela quer ir além, ela quer começar a produzir em escala, né? Ela quer começar a escalar mais a produção dela. E daí faz bastante sentido a gente olhar para esses outros meios aí de venda, esses outros meios de imagem, né? Que daí entra o site. Então, na minha visão é muito isso, é muito quando a estratégia dita que está na hora de crescer. Quando a estratégia dita que está na hora de crescer, a gente começa a olhar para alguns pontos de crescimento, e o site é um deles. Então, acredito que está muito mais do momento que a pessoa que é dona, que o empreendedor vira e fala, cara, tô precisando, tá na minha hora, preciso mudar, preciso crescer, preciso escalar. E aí entra a tecnologia, porque a tecnologia é uma aliada da escala. Então, quando a pessoa quer escalar, já dá aquela pulga atrás da orelha, que é o momento de começar a olhar para a tecnologia. Posso estar errada, mas na minha cabeça eu penso assim que as pessoas que não entendem muito o processo de criação de um site podem pensar assim: quero um site. Agora, então eu preciso de um programador. Vou atrás de um programador e, na verdade, o designer entra nesse processo aí, ele tem um papel fundamental. E eu queria que você contasse pra gente qual é esse papel. Acho que o papel fundamental que eu enxergo do designer é de garantir o mínimo risco possível. Porque hoje a gente não pode garantir sucesso. Isso dentro do design como um todo, a gente não pode hoje garantir o sucesso na entrega de um projeto nosso. Então, não posso garantir que um projeto meu vai fazer com que a empresa vire líder de mercado. Mas eu posso mitigar o risco. Então, o papel do designer é muito mitigação de risco. Então, por exemplo, eu pegar o site da pessoa, eu entender qual é aquele público, porque com o público eu consigo direcionar até a forma de falar, as imagens que eu quero que apareçam, quais são os vieses que eu quero que desperta naquela pessoa. Então, o papel do designer é muito mitigação de risco. Então, eu costumo falar que o papel do designer é muito mais para potencializar o sucesso, mas que a gente não pode descartar jamais o pessoal do desenvolvimento, que são os programadores, né? Que eles vão garantir que funcione, eles vão garantir a funcionalidade do site. Então, o papel deles é de extremíssima importância. Mas o designer a gente olha muito com mitigação de risco. Então, normalmente, Quais riscos seriam esses? vixe, são tantos. Tem alguns principais que você poderia compartilhar com a gente? Então, eu tenho, por exemplo, risco de usabilidade, risco de negócio. Então, assim, às vezes eu construo um site que não necessariamente eu precisava construir aquele site. Eu poderia despender esse esforço meu em outra ação, e isso é um risco de negócio que a gente consegue mitigar. Existe o risco de usabilidade também, porque não adianta nada eu ter um site, um e-commerce, por exemplo, se a pessoa não consegue navegar no meu site. E isso é o mesmo que nada, isso é dinheiro jogado fora. Então eu tenho, por exemplo, esse risco de usabilidade, né? Que acho que é um dos riscos que os designers mais atuam. Que o nosso papel é garantir que o usuário ele execute uma função com o menor esforço possível e que essa função que ele está executando gere um retorno para a empresa.
Então, o principal risco que a gente vê hoje é esse, é o risco de usabilidade, que a gente trabalha muito a fundo. E lembrando também que o site é um projeto contínuo, né? Normalmente não é um projeto que tem início, meio e fim. Idealmente um site ele está sempre melhorando, porque sempre tem coisas para melhorar. Porque não adianta a gente ficar um ano fazendo um site para tentar fazer o melhor site possível e que não vai dar certo, assim. A gente normalmente lança um site ali depois de um tempo, vê como que o público está respondendo a isso, se a gente está conseguindo ter retorno, depois a gente melhora aquilo, melhora os indicadores. Então é todo um processo, assim, o designer ele está envolvido de forma integral nesse processo, né? Desde a análise dos indicadores até realmente construção de uma melhor solução. E a pergunta que não quer calar, que foi o tema da oficina, né? Preciso construir um site, vai começar por onde? Acho que 3 horas de oficina resumidas em alguns minutos. é. Isso que as 3 horas de oficina também não são suficientes, né? Com certeza. Mas eu acho que assim, por onde começar? Procurar profissionais que sabem, né? Existem hoje muitas empresas que trabalham com isso, né? Que são empresas aí que trabalham com projetos para pessoas, então chega um cliente, o cliente fala a necessidade dele, a empresa vai atrás de conseguir desenvolver aquilo da melhor forma possível. Então assim, o por onde começar, eu iria atrás de profissionais qualificados. Mas assim, se você não quer ir atrás, o por onde começar para mim é pense, é o site realmente que você precisa? Porque a partir dessa pergunta você já consegue responder várias outras. Você consegue responder várias perguntas de objetivo de negócio, de objetivo do site, e isso já dá um norte muito grande para onde você quer criar. Aí depois disso é começar a olhar para público, perfil, quem você quer atingir com aquela solução, para quem que o seu site vai, e aí é começar a filtrar. Aí é pesquisa de mercado atrás de pesquisa de mercado. Aí é processo complicado. Depois disso a gente parte para construir realmente a solução, fazer ali a parte visual, a parte que normalmente a galera fica mais interessada, né? Quando começa a ver realmente nascer, né? E aí a partir daquilo é desenvolver a solução e ir testando mesmo, testando, iterando, melhorando até chegar numa solução que seja boa. Bacana, é isso aí. Gustavo, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui, né? De forma, infelizmente, tão breve, mas quem quiser conhecer o seu trabalho, entender mais, às vezes tirar alguma dúvida do que a gente está falando aqui hoje, onde que te encontra? Ah, pode ir no meu Instagram, é gustavo.vachek. Eu sei que é meio difícil, meu sobrenome é meio complicado. Mas soletra aí pra gente. Só letro, é WASCHECK. Gustavo.vachek. Só entrar lá no meu Instagram, acho que é o meio de contato mais fácil de conversar. Ou no LinkedIn também, eu uso bastante. Então que é também Gustavo Vachek. Só pesquisar lá e já vai achar. Os dois respondo super tranquilamente e bem rápido. Tá certo. O nosso tempo é curto aqui, mas você pode dar continuidade neste episódio lá nas redes do Gustavo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. E você acaba de acompanhar mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e também do Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá! Falando nisso.